Leitura do ensinamento. A origem da doença está na alma, primeira parte. Publicado em 1935. Tudo o que existe neste mundo material é composto de matéria e espírito, sendo que a deterioração ou a decomposição da matéria são causadas pelo abandono do espírito. Mesmo em relação às pedras, existe um tipo de pedra que se esfarela com facilidade, e isso também se deve à ausência de espírito. A ferrugem que se forma na superfície dos metais tem a mesma causa, podendo-se dizer que ela é o cadáver dos metais. A existência de pouca ferrugem em espadas bastante polidas ou em espelhos antigos explica-se pelo fato de estar impregnado em ambos o espírito do artesão. Em japonês, o espírito dos seres animados é chamado de seirei, enquanto o espírito da matéria é denominado simplesmente rei, espírito. O ser humano, enquanto está vivo, é constituído pela união inseparável do espírito, seirei, com o corpo físico. A partida do espírito para o mundo espiritual constitui aquilo que chamamos morte. Entretanto, no ser humano não existe apenas o espírito, pois, se fosse assim, não seria diferente dos seres inanimados. Além do espírito, ou melhor, dentro do espírito dos seres humanos, inclusive dos animais, existe a consciência, e dentro desta, a alma. Ou seja, no centro do espírito existe a consciência, e no centro da consciência, a alma. O tamanho da consciência é 1/100º do espírito, e o da alma é 1/100º da consciência. Primeiramente, a alma se movimenta, e sucessivamente a consciência, o espírito e o corpo físico se movem. Dessa forma, não só os movimentos do corpo humano, como todos os fenômenos que ocorrem no corpo físico, se originam na alma. Classificando tudo isso em termos de bem e mal, o corpo físico é o mal e a consciência é o bem. Se a consciência for o mal, a alma é o bem. O repetido atrito entre esses vários bem e mal gera a harmonia, manifestando-se como força motriz para viver. Assim, o aparecimento da própria doença ocorre em uma parte da alma, que é a 1000ª parte do espírito, que, por sua vez, move o corpo físico. Apesar de pequena, a alma é elástica. Quando o ser humano está acordado e em atividade, ela toma a forma humana. Quando ele está dormindo, assume a forma esférica. Quando a pessoa morre, seu hitodama, que tem o formato circular, sai voando. A razão disso é que no momento da morte, tanto a alma como a consciência e o espírito assumem a forma esférica. Ocasionalmente, essa forma fica visível porque adquire luminosidade. O aparecimento da doença em uma parte da alma, a qual tem o formato humano, significa, na verdade, que ali está nublado, ou seja, a luz dessa parte está mais escassa. Isso se reflete na consciência, no espírito e, por fim, no corpo físico na forma de doença. Portanto, se não surgirem nuvens em sua alma, a pessoa jamais ficará doente. Então, qual é a razão para se formarem nuvens na alma? São os pecados e as impurezas. Para explicar sobre pecados e impurezas, eu teria de entrar no campo da religião, e por conseguinte pararei por aqui. Por Meisho Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3.